Gente, bom dia. Queria iniciar agradecendo muito o Miguel Ornelas. Quando eu vi você falando aqui, eu me vi na sua fala. Eu me senti exatamente o personagem que cada um de vocês estão aqui, exerce no dia a dia. Foi um filme que passou na minha cabeça. E aí o Miguel falou, a gente que vem da periferia fica o tempo inteiro tentando fazer as coisas com um pouco, né? Sonhando, batalhando, lutando. E aí, Miguel, a história, exatamente a sua e de quase todo mundo que está aqui, é a mesma história do atual prefeito da maior cidade da América Latina, que é a minha história. Então, eu fico feliz, né, de você ter trazido para a gente essa fala, porque traz para a gente uma reflexão, traz para a gente uma inspiração, mas traz para a gente uma grande esperança. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas a tua fala me fez mudar totalmente aquilo que eu queria poder ter nessa oportunidade de compartilhar com vocês. E eu queria começar contando para vocês uma coisa que acho que é importante saber. Só do dia 1 de janeiro até o dia 30 de maio, né, só nos primeiros 5 meses desse ano, a cidade de São Paulo recebeu milhares e milhares de pessoas de outros países. Eu não estou nem falando de quem veio de outros estados. Eu estou falando quem veio para cá de outros países. E eu queria falar de uma parte dessas pessoas que vieram de outros países e que estão nos nossos abrigos, porque vieram sem nada, saindo do seu país, porque lá não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma oportunidade. Só das pessoas que vieram de outros países, só esse ano, estou falando só desse ano, são 4.810 pessoas que vieram de outros países e que foram para os nossos abrigos, porque não tem teto, não tem casa, não tinha comida, não tinha nenhuma condição, e a prefeitura, né, acolhe nos seus abrigos, né, como a gente acolhe as pessoas em situação de rua. Gente, 4.810. Só para a gente ter uma ideia, só de Angola são 2.555. Do Afeganistão, 132. Bom, aí por aí vai. São vários e vários países. E por que eu estou querendo compartilhar isso com vocês? Porque, lógico, gente, essa cidade aqui, a gente, às vezes, vê muita gente falando mal dessa cidade, mas eu posso garantir para vocês, de alguém que veio lá do Parque Santo Antônio, que estudou na escola pública, que o tempo inteiro nunca desistiu e sempre, como vocês, acreditou, né, e que hoje é o responsável, é o prefeito da maior cidade da América Latina, da 5ª maior metrópole do mundo, dizer que a gente tem muitas coisas boas em São Paulo, muitas oportunidades. Hoje a gente está com o menor índice de desemprego desde a série histórica, 5,8%. A cidade de São Paulo é a cidade que mais produz emprego no Brasil, e, né, muito mais do que qualquer outra cidade ou outro estado. E todo esse histórico que o Miguel Ornelas compartilhou aqui com a gente, uma certa fala ele falou, tem pessoa que tem a oportunidade de fazer línguas, inglês, francês, espanhol. Hoje, todo mundo que queira fazer um curso de línguas na cidade de São Paulo pode fazer. Vocês têm essa oportunidade, que a gente colocou à disposição. Não faz quem não quer, mas todos vocês, se quiserem fazer, vocês têm a oportunidade de fazer gratuitamente aqui. Esse trabalho tão importante que vocês estão hoje recebendo a certificação, que é o Bolsa Trabalho, e esse trabalho da juventude, trabalho de fabricação digital, só para a gente ter uma ideia, a gente tinha de vagas nesse serviço que a gente desenvolve, desde 2021, a gente ofertou 28.000 vagas.
nós investimos 100 milhões de reais só na nossa gestão para essa atividade. Para vocês terem uma ideia, esse programa, Bolsa Trabalho, em 2017, eu não estou falando de outro governo, de outro prefeito, não estou falando nada disso, estou falando de dados, né? Que, só para vocês terem uma ideia da comparação. Em 2017, eram 444 vagas. 444. Hoje, 2021, são 5.532 vagas. É muita coisa, é muita diferença. Eu queria aqui, muito rapidamente, poder falar com vocês de algumas outras oportunidades, que eu acho que é bastante interessante. O programa Meu Trampo, que também está à disposição de vocês, é um negócio bem legal para quem quer empreender, né? A gente já capacitou 18.343 jovens entre janeiro de 23 e maio de 25. Mas tem uma série de outras questões, de outras oportunidades, que estão à disposição, né, da nossa juventude. Para poder, como eu, lá atrás, como vocês, a pessoa falar, puxa vida, eu quero progredir, eu quero vencer, ter essas oportunidades, como vocês estão tendo aqui hoje, nesse dia. A gente tem 12 novos TEIAs que a gente abriu aí entre 2021 e abril de 25, já atendemos 163 mil pessoas, 6 SampaCast, 3 novos estúdios criativos de juventude na Rede da Hora, 5 novas escolas municipais de iniciação artística, 8 novos CEDESPs, o nosso programa Meu Trampo, que eu já falei, o Avançatec, que é um programa de qualificação profissional voltado para o setor de tecnologia, são os 6 espaços que nós já inauguramos. O Sampa Games acelerou 61 empresas e coletivos do setor, inclusive com aporte financeiro, ampliação de oferta do ensino técnico em 41 CELs, né? A gente tem nos CELs essas oportunidades, 58 polos, que eu estava falando, da questão do curso de línguas, né? Hoje nós temos 58 polos no Centro de Estudo de Línguas paulistano, com 8.000 vagas. Em 2025, a gente já tem 4.528 alunos matriculados, e ainda tem um auxílio, um aporte financeiro, e todas as necessidades que tiver para fazer inscrição e necessidade de fazer cursos, a gente vai estar disponibilizando, porque eu acho que é super importante as pessoas poderem ter essa oportunidade, e assim, né, vai ter esse grande diferencial. Aí tem o Educavest, que foi criado em 2024 na nossa gestão, que oferece cursinho pré-vestibular gratuito destinado a estudantes do 9º ano e da última etapa do EJA. São 15 polos na cidade, o programa de estágio da prefeitura, a residência em gestão pública, enfim, bastante coisa. Tem várias oportunidades. E eu fico muito feliz, sabe, de poder estar aqui e de compartilhar com vocês aqui esse momento. Eu estava vendo aqui algumas apresentações, vocês colocaram aqui alguns dos trabalhos apresentados, algumas apresentações. Poder aqui encontrar gente do Grajaú, de São Mateus, aqui do centro, né, da Penha, de tantos locais, e os temas que foram escolhidos, que são temas, né, super interessantes para a nossa cidade. Muitos dos trabalhos apresentando para falar das pessoas com transtorno do espectro autista, e a gente inaugurou nosso primeiro grande centro TEIA aqui na Avenida Santos Dumont, 5.000 metros quadrados. A gente vai ter um centro TEIA em cada canto da cidade, que vai atender as crianças autistas, mas não só as crianças, os seus familiares também, a mamãe, o papai, né? Aí a gente vê muita coisa sobre reciclagem, e a gente hoje tem na cidade de São Paulo, né, a gente conquistou agora recentemente, a cidade de São Paulo hoje tem 100% de coleta de lixo reciclado na cidade. Na rua de vocês, uma vez por semana, passa um caminhão exclusivo para coletar só o lixo reciclado, que falta ainda, às vezes, o pessoal ainda separar. A gente precisa ter essa cultura de separar o lixo, que acho que é super importante, né? A gente viu aqui um trabalho super bacana, voltado para animais, né? Várias pessoas apresentando sobre animais. A gente tinha 2 hospital veterinário, inaugurei 2, estou já construindo o 5º, que a gente vai inaugurar logo, na Avenida Nordestina, lá na Zona Leste, e vamos inaugurar outro lá na região da Boi-mirim. A gente não tinha nenhum desses hospitais abrindo de final de semana. Hoje a gente já tem 2
que funciona aos finais de semana. A gente vai começar a ter um agora funcionando 24 horas por dia. Ou seja, os temas que têm sido colocados, né, vários dos temas, né, tem muito a ver com aquilo que a gente tem observado de importância para a cidade. E a mensagem final, acho que é muito disso, é muito do que o Miguel Ornelas nos falou, é muito da nossa história de vida. Eu nunca vi, gente, eu nunca vi, de todos os meus amigos, lá do Parque Santo Antônio, ou, né, da periferia que eu vim, alguém que ficou achando que não tinha que batalhar e que lutar e que venceu. Eu tive amigos que, nessa caminhada, acabaram indo para outros caminhos e ou morreram ou foram presos. Mas todos aqueles que acreditaram que é importante você ter respeito ao próximo, que você vai vencer pela sua vontade e que tiveram as oportunidades, né, hoje estão razoavelmente bem, estão felizes. Né, uma das coisas importantes de um trabalho que apresentou ali, que tinha a questão holística, e eu rodei lá o negócio e falou assim, o que é a vida? Né? Aí eu perguntei, o que é para você a vida? É ser feliz. Né? É ser feliz. A gente tem que ser feliz, né? Buscar ser feliz. Não tenha dúvida nenhuma que a gente está aqui no dia a dia, todos nós, trabalhando para que a gente possa ter essa cidade acolhedora, essa cidade que é a maior cidade da América Latina, essa cidade de oportunidades para cada um de vocês e para cada um daqueles que ajudaram e vão continuar ajudando, ser essa cidade sensacional. Tem muita gente que fala mal de São Paulo, né? Por isso que eu sempre peço para passar esse vídeo aqui, para a gente poder colocar um pouco, né, do que é a cidade, do que é a nossa cidade, do que ela é capaz de fazer. E eu posso garantir para vocês, não tem cidade melhor no mundo, sabe, que é acolhedora. Eu fui agora, recentemente, numa missão, visitar a China e o Japão. Conhecer lá a tecnologia que eles têm na área de inteligência artificial, de uso de biometano, na área tecnológica. E são coisas assim que a gente vê muito engraçada, né? Todo mundo tem um amor pelas suas cidades, pelos seus países, né? Os americanos amam o seu país, colocam a bandeira dos Estados Unidos em tudo enquanto é canto. Mas nenhum desses países tem aquilo que a gente tem aqui. Só para você ter ideia, no Japão e na China, não tem um serviço na área de saúde gratuito. Nenhum serviço. Qualquer um que precisar usar o serviço de saúde lá, ele vai no hospital, ele tem que pagar, e dependendo da sua renda familiar, ele pode pedir o reembolso que o governo devolve um percentual. Né? Aqui a gente consegue ter esse atendimento de consulta, exame, remédio, cirurgia, tudo gratuito. Eu estava conversando outro dia com um amigo que a filha dele teve nenê lá no Hospital de Parelheiros, e ele elogiando, porque a gente tem no Hospital de Parelheiros, o nosso setor de maternidade, não perde nada para os melhores hospitais de maternidade da nossa cidade. Estava conversando outro dia com uma pessoa que está usando o serviço oncológico do nosso Centro de Tratamento Oncológico Bruno Covas, na Avenida Santa Catarina, que trata pessoas com câncer. Lá a gente tem cirurgia por robô, PET scan. Aonde tem isso? No Einstein, no Sírio, mas a gente tem na prefeitura. É lógico, está tudo resolvido, tudo é uma maravilha, a gente precisa parar de trabalhar? Não, tem muita coisa para a gente poder fazer, tem muita coisa para a gente poder avançar. Mas eu falo para vocês, do fundo do meu coração, a gente avançou bastante. A gente tem, hoje, uma condição bastante melhor na área da educação. Né? Tem muitas meninas aqui, muitas mulheres. Né? Você vê, a cidade de São Paulo, hoje, tem 100% de atendimento das crianças em creche. Isso faz uma diferença gigantesca. E a gente tem vaga de creche para todas as crianças e 100% período integral. Aí fala, por que o Ricardo está falando isso? Tem um estudo, olha que interessante, que demonstra que as crianças que passam pelas creches, elas vão ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. E por quê? Porque a formação do cérebro, ela começa desde um dia na barriga da mamãe até os 7 anos de idade. É a parte da elasticidade que forma, inclusive, as questões cognitivas. Né? E ali, se a gente perder essa fase, não volta mais. E quando a criança está na creche, elas são todas pedagogas, tem aquela atividade de coordenação motora, são 5 refeições, tem todo um cuidado
que vai ajudar ela a se desenvolver melhor, inclusive a formação do seu cérebro, que vai lhe dar, como eu falei aqui, 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado lá na frente, comparado àquela criança que não conseguiu ter uma vaga de creche. E a gente lembra que, há poucos anos atrás, a gente tinha 120 mil crianças na cidade mais rica do Brasil que queriam uma vaga de creche e não tem. Hoje já tem. Então, são ações que a gente vai desenvolvendo, lógico, com muito trabalho, e do jeito que a gente é, que vem da periferia, com a nossa simplicidade e humildade, né? Eu não sei ser influencer, fazer muita coisa de rede social, mas a gente tem algo que acho que é bastante importante, que é saber o que as pessoas verdadeiramente precisam, o que a gente precisa realmente atingir e correr atrás. Correr atrás. Como eu corri atrás do meu sonho, vocês estão correndo atrás do sonho de vocês, a gente está aqui todo dia correndo atrás de poder fazer o melhor da nossa cidade. Então, eu fico bastante feliz de poder compartilhar com vocês esse momento. Muito sucesso, que Deus abençoe vocês. Só para concluir, tem uma frase de Eisenhower que eu acho que é muito importante e todo lugar que eu procuro passar, eu tenho falado, que diz o seguinte: o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. O mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Sabe, se a gente tiver otimismo, força de vontade, correr atrás do nosso sonho, né, a gente abraça as oportunidades e, como o Miguel falou aqui, a gente vai correr para o abraço, ser feliz, que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Parabéns para vocês por estarem aqui, por terem batalhado, terem chegado até aqui, e o futuro pertence a vocês. Sucesso, abraço. Valeu, gente.